nós vamos continuar o nosso estudo em Gênesis capítulo 38. Engraçado que hoje o estudo da lição nós vamos, vai parecer. Então hoje a gente vem conversando. Qual a história que nós estamos trabalhando? A história de quem? A história de José, né? Uma história muito linda, a história de José. Nós vamos entrar depois, mas a Bíblia parece que dá uma interrupção. Abram as Bíblias no capítulo 38 e vamos ver que parece que existe alguma coisa errada aqui agora. Gênesis 38. A gente vem falando de José, né? Nós falamos, a gente vem contar a história de Jacó, a gente vem a história de Edom, que é Esaú, e depois José é vendido, nós vemos trabalhando de José vendido, os irmãos dele os venderam, entregaram para os midianitas e foram embora. Mas olha só, o capítulo 38 parece que está interrompido na história de José. Qual o título do capítulo 38? Judá e Tamar. Judá e Tamar. E de repente, nós vamos hoje falar quem é Judá. José. Interessante que esse vai assim, ó, Judá e Tamar. O que tem a ver Judá e Tamar com a história de José? Parece que a Bíblia, de propósito, ela interrompe a história de... Você pode ver que qual o título do 39? Capítulo 39. José na casa de Potifar. Volta para a história de José. Por que a Bíblia faz isso? São esses detalhes que eu chamo a atenção. São esses detalhes que nós precisamos entender. O que ela vem contando na história de José, e José é o protagonista. Para vocês terem uma ideia, José, a história dele, é a maior história do Gênesis. Se vocês pegarem a quantidade de capítulo que tem só da história de José, você vai se impressionar. É a maior história do Gênesis, mais do que Abraão, mais do que Jacó, mais do que Isaac. É a história de José. Mas na história de José, de repente interrompe para falar de Judá, que é o irmão dele. Quem é a mãe de Judá? Vamos lá, pois é, no cabeça de vocês está boa. Hein? Jacó. Aqui lembrando aqui, fala dele. Jacó teve quantas esposas? 4 esposas. A gente fala sempre nunca esquecer. Qual era o nome das 4 esposas de Jacó? A que ele amava, Raquel, a Lia, que era irmã dela, certo? Qual era a serva de Raquel? Quem era a serva de Raquel? Bila. Vocês entenderam? Qual era a serva de Lia? Zilpa. Isso é importante saber, porque a gente vai entender agora um pouco dessa história de Judá. Então, Judá era filho de quem? Lia, correto? Então, a história hoje é sobre ele. E o que aconteceu? Por que essa referência aí? Então, quantos filhos tinha Jacó? Eram 13 filhos, sendo 12 homens e uma menina. Essa menina se chamava Dina. E como ela foi vítima das pessoas e principalmente da família. A gente tem falado aqui que essa família de Jacó foi um desastre. E é impressionante que nós estamos falando de um patriarca. E Deus aparecia para Jacó, ele conversava com Jacó,
Ele prometia que Jacó seria pai de uma grande nação, mas o desastre que foi essa família, que levou muitas vezes ao sofrimento. E são decisões nossas que nos levam ao quê? Ao sofrimento. O índice que a gente sempre coloca no quadro aqui, que é 95% de todo o mal que acontece com a gente é produzido por nós mesmos. E você fala, não é possível que eu sou tão mal comigo mesmo. Sim, você é. Se você conseguir colocar a sua história no quadro, você vai ver aqui, decisão tal que você tomou, frase, palavra tal que você falou, lugar que você foi, é que você é culpado pelo que acontece com você mesmo. E essa família que nós estamos estudando não é diferente. E nós vamos ver que o resultado dos filhos, muitas vezes, são atos dos próprios pais na criação deles. A Bíblia está falando que Jacó era extremamente passivo. A passividade de Jacó em olhar para aquelas 4 mulheres, não ter força para reagir, olhar aos 13 filhos e não ter condições de reagir aos 13 filhos, foi o que causou o desastre desses filhos. Tanto como pequenos, como adultos, como velhos. E isso se refletiu até nas 12 tribos. Porque os 12 filhos de Jacó, esses 12 filhos, foram que se tornaram as 12 tribos de Israel. E como eles se comportavam depois de adulto, tudo tem a ver com o tratamento que Jacó deu a esses filhos. A passividade de Jacó prejudicou os filhos. Então, o que acontecia é que, mesmo que você seja escolhido de Deus, você faça parte da família de Deus, se você não tiver inteligência dada por Deus, você vai estragar a sua família. E aí o que aconteceu com Jacó? Você imagina, como é que o cara dava conta de 4 esposas e 13 filhos? Ele olhava assim, misericórdia, não dou conta. E ele era passivo, cada um passividade, cada um passividade. Ele era passivo, a ponto dos irmãos odiarem o mais novo, que chama José, porque ele era escolhido de Jacó. Isso é um problema sério. E a escolha dele foi isso. Ao ponto de nós estudarmos depois o que aconteceu. Eles venderam o filho, o irmão mais novo, entregaram para os medianitas, que também eram ismaelitas. Eles passaram... no mapa aqui, né? Nem tinha visto o mapa. Eles estavam viajando aqui em direção ao Egito, onde tinha um comércio muito forte. Pega ele aqui, ó, o pai dele estava aqui em Hebron. Eles passam nesse caminho, José de longe vê as colinas de Hebron e chora. E vai embora. E a Bíblia, de repente, ela estanca isso e começa com Judá. E vamos ler então. Vamos ver o capítulo 28 para entender o que está acontecendo aqui. Fala assim, ó. Aconteceu por esse tempo. Interessante é essa expressão acontecer. Por esse tempo. Então aqui nós precisamos entender que, à primeira vista, parece esse capítulo está fora de lugar. Né? Então a gente vai olhando ele. No entanto, há dois elos importantes com a história de José. Vamos entender por que entra isso aqui. Há 2 elos interessantes aqui. Primeiro, nós vamos ler e eu vou explicar. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um que entra uma expressão interessante aí, Adulamita, chamado Ira. Adulão era uma cidade que ficava mais ou menos aqui. Esse mapa, ele não fala de Adulão, está vendo aqui, ó? Mas eles moravam aqui em Hebron e moravam também em Berseba. Essas 2 cidades eram cidades que ficavam, tanto Jacó quanto Isaac, ficavam aqui, ó. Eles, lembram que eles, quando venderam os irmãos, ele vendeu José, os irmãos estavam aqui nessa região de Siquém. A preocupação, lembram? A preocupação de Jacó ao mandar José era a preocupação com os outros filhos, porque 2 irmãos tinham matado todos os homens de Siquém, porque teriam estuprado Diná. Lembram isso? Quem eram os irmãos? Vocês lembram? Os 2 irmãos? Levi e Simeão. Quem? Levi e Simeão. Gostei. Levi e Simeão. Eles voltam com todo o gado, com toda a ovelha, com todo mundo. Eles voltam para essa região, que era a região ainda que tinha um pasto muito bom. Aqui já estava tudo seco. Era uma época seca. Eles voltam para cá.
Nessa região, poderia estar aqui, ó, tinha muita cidade aqui ao redor e que todo mundo se lembrava ainda do que os filhos de Jacó tinham feito com os homens daqui. O espírito de vingança podia ser uma realidade. Por isso, eles estavam há 3 meses fora de casa. Jacó não tinha nenhuma certeza se estavam vivos ainda. Manda José. Quando José sobe, encontra isso aqui. Os irmãos, semana passada, os irmãos contam uma história, ficaram com a raiva dele, por isso ele preferiu, vende José. E qual foi a participação de Judá na venda de José? Se a gente voltar no capítulo anterior, vamos voltar para o capítulo anterior, para entender qual foi a participação de Judá nessa confusão. Olhem o capítulo 37. Passa os olhos aí e me digam onde vocês veem Judá no capítulo 37. Passa os olhos aí. Onde é que está Judá? No capítulo 37. 26? Então vamos para 26? Lê 26 para mim alguém. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso filho. Então vocês vejam, ele junto com os irmãos resolveu matar. Depois que mataram, jogaram ele numa cisterna, ok? Depois de jogar na cisterna, eles observaram que vinha uma caravana e ele teve a ideia. Qual foi a ideia? Em vez de deixar ele aí morrendo dentro da cisterna, vamos ganhar dinheiro com ele. Vender ele como escravo. Venderam como escravo. Todo mundo aceitou. Tiraram ele da cisterna, entregaram ele e ele foi embora. Esse é Judá. Ele não queria matar, depois vendeu, o irmão foi embora como escravo. Ia ficar vivo, ia morrer no Egito, ia ser escravo e ia sofrer muitos, pouco importa. E esse Judá que vamos falar agora. Ciumento, problemático, como toda a família era. E ele então, Adulão era aqui, ó. Se você pega aqui Jerusalém, ó, Jerusalém está aqui assim, ó. Adulão ficava mais ou menos nessa região, essa região meio centro-oeste, um pouquinho mais para cá, ó, a oeste, né? Lembrando sempre quando eu falo aqui, ó, vamos pegar aqui a estrela, a rosa dos ventos, nessa estrela, a oeste. Então Adulão ficava mais ou menos nessa região aqui, antes de Gaza, que está aqui, ó, nessa região aqui, um pouco mais a oeste, aqui ficava uma cidade chamada Adulão. O que faz Judá? Ele sai da casa do pai, sai da família, ele se desliga, temporariamente ele se desliga dos irmãos. E ele desce para Adulão, sozinho. Eles costumavam andar juntos. De repente Judá resolve ir embora. E ele vai para essa cidade chamada Adulão aqui, a oeste, aqui, de Canaã, e se instala lá. Ele era amigo de outras viagens desse homem chamado o quê? Ira. Porque aqui fala que ele se hospedou aonde? Na casa desse homem. Ninguém se hospedou na casa de ninguém se não for o quê? Se não for conhecido, se não for amigo. Eu já falei para vocês que os orientais são muito o quê? Hospitaleiros. Então, a gente viu na história de Abraão, por exemplo, no passado, como Abraão hospedava todo mundo que passava na frente dele. Isso é uma característica, porque nós estudamos a Bíblia. Se você não se descolar um pouco da sua natureza ocidental, nós não vamos entender um pouco a Bíblia. Porque eu falo assim, para entender a Bíblia, muitas vezes, nós precisamos nos despir do nosso nascimento ocidental para entender os orientais. Então, ele foi lá, se hospedou. Ali, estando ali, ele viu quem? A filha dele, a filha de um cananeu chamado o quê? Sua. E a tomou como mulher e a possuiu. Então, qual era a recomendação de Deus para o povo dele? Não se misture com mulheres de outras nações. O ideal era que ficasse ali. Mas ele casou com o quê? Com uma mulher o quê? Cananeia. E quem eram os cananeus?
A gente precisa entender isso. Em estudo para que as coisas não se percam no meio do caminho. Né? Quando houve o dilúvio, houve uma separação. Né? Todo mundo edênico acabou. Começa uma nova jornada. A única família que saiu do dilúvio inteira foi quem? A família de Noé. Quantos filhos Noé teve? 3. O nome deles? Sem. Né? Sem, Cã e Jafé. Quem dos 3 filhos vocês acham que surgiu o povo cananeu? Até pelo nome da data. Então, os cananeus eram descendentes de Cã. E Cã fez o que era mal perante o Senhor. Quando vocês olham esse nome Sem aqui, e que hoje, até hoje, vocês veem aí que muito do povo árabe são povos antissemitas, ou o povo semita, são os descendentes de Sem. Foi Sem que fez o que era bom. Foi a descendência de Sem que Deus fez o povo de Deus. Olha só que interessante. Então, se você vai na origem, a gente tem mania de olhar a Bíblia e falar assim, cara, eu não suporto aquela história daqueles capítulos que tem fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou... Eu vou pular isso. Essas coisas que a gente vai descobrir, não. Os cananeus vieram de Cã. O povo de Deus vem de Sem. Então, se você sabe disso, você começa a olhar a história com outros olhos. Então, você vê aí que Judá estava na terra dele, ele foi escolher uma mulher da raça que Deus falou para não mexer. E a gente vai ver ali na frente, nós estamos em Gênesis, Êxodo, vamos para a nossa viagem. Você vai ver que tem lugar no futuro que Deus falava assim, ó, entra e mata o quê? Na cidade. As mulheres também? Também. As crianças também? Mas que Deus covarde, vamos matar as crianças? Toda vez que os homens de Deus obedeceram em não matar as mulheres e as crianças, ficava um descendente. O que esse descendente fazia? Se virava para o povo de Deus e enviava uma grande nação e derrotava o povo de Deus. Por isso que ele falou, mata todo mundo. Parece difícil a gente falar assim, mas é verdade. E o que Judá fez? Casou com quem? Uma descendente dos cananeus. Está escrito aqui. Então você vê, ele se desloca, essa região era uma região pagã, o povo de Deus sai de Ur, entra aqui, Abraão morre, Isaac morre, Jacó estava por ali morrendo, mas essa região ainda está dominada pelo povo de Deus. Ele casa com uma cananeia chamada Sua. E fez o quê? A possuiu. Ele teve relação sexual com ela. E olha o que acontece aqui. Olha o que acontece aqui. Ele a possuiu. Olha o 3. E ela concebeu e deu luz a um filho. E o pai lhe chamou o quê? Então olha só. Judá se casa com quem? Sua. E eles então têm um filho chamado né? Se isto é nome de homem. Vamos continuar aqui. Olha que história interessante. E o pai chamou tomou de novo e concebeu e deu a luz a um filho. E este aí foi a mãe. Deu filho de quê? O nome de Onã. Gente, presta atenção. Eu estou botando isso não é. Vamos botar. Pula essa parte. Essa parte é importantíssima. Entendeu? Onã continuou ainda, né? Casados bonitinhos ali. E ela deu luz a outro filho, cujo nome foi Selá. 3 filhos. Agora, olha o que acontece. Quando a gente, sabendo o que tem que fazer, não faz. Olha o que a Bíblia continua falando. Olha só. Continuou ainda e deu nome, sei lá. Ela estava em Quezib, quando o teve. Essa cidade Quezib, eu estava estudando, essa cidade Quezib, ela é muito identificada. Eu não consegui localizar no mapa antigo onde ficava essa cidade. Então a gente pula essa parte, vou continuar procurando.
Judá, pois, tomou esposa para quem? O primogênito, chamado ele. E o nome dessa mulher era? Gente, presta atenção, que agora sim começa a nossa história. Agora é uma história e é por causa dessa mulher, que todo o capítulo 38 vai girar em torno dela. Olha que coisa. Essa mulher vai todo o capítulo girar em torno dela. Ele toma essa mulher para ser esposa de quem? De ele, correto? Tamar. Então vamos lá. 7. Porém, o primogênito de Judá é o quê? Perverso perante o Senhor. Pelo que o Senhor fez o quê? Morreu. Matou ele. Então veja só. Olha o resultado do casamento. Eu falei para vocês que Jacó era um pai o quê? Passivo. Correto? Pela passividade dele, ele criou uma confusão entre esses filhos, a ponto de o ciúme, a inveja, a perturbação tomou conta da família. Esse foi o exemplo para quem? Judá. Confusão total. Judá se afasta. Ele casa com uma mulher de outra nação. Deus falou assim: não se aproxime desse povo. Ele casou com a mulher. Do resultado desse casamento nasce um filho que perante Deus ele era o quê? Cara, a Bíblia falou que esse homem era o quê? Perverso. Cara, ele era perverso. Você imagina a paciência que Deus tem com todo mundo. Para Deus chegar, está escrito na Bíblia que esse filho era tão mau, tão perverso, a ponto de Deus o quê? O matar. Você imagina que desgraça que não era esse cara. Que miséria que não era esse homem. Deus aborreceu tanto que matou ele. Agora, não fala a Bíblia, e nem a doutrina bíblica, que eu fui pesquisar, qual era a perversidade e o que esse cara aprontava. Mas a referência tem que ele era tão ruim que Deus matou ele. Gente, olha que desgraça que devia ser esse cara. Resultado de quem? De uma união abençoada por Deus? Aconselhada por Deus? Então, até isso a gente tem que ter conta. Esse jogo desigual muitas vezes traz um problema para a família, um problema interno. Se você não tiver cuidado com o jogo desigual, você traz para você mesmo e para a sua família um problema que insolúvel por muitos anos. Até que haja transformação, pode transformar? Pode. Deus faz tudo, dependendo das pessoas que quiserem. Então vamos lá. Esse aqui faz o quê? Morre. Só um detalhe, eu tenho que explicar para vocês, depois que ele morre, eu preciso explicar uma coisa aqui. Existia naquela região, nessa época aqui, ó, nessa região do Oriente aqui, existia uma lei que depois ela foi absorvida pela lei hebraica. Olha que interessante. Não era a lei hebraica, era da região. Mas a lei hebraica acabou o quê? Se adaptando a ela. Era uma coisa chamada a lei do Levirato, né? Vou explicar o que é levirato. O levirato é o seguinte: um homem, o mais velho, o primogênito, ele era o primogênito de Judá. Eu só vou chamar a atenção para dizer uma coisa. Deixa eu dar uma informaçãozinha aqui. Você sabe quantos anos tinha Judá quando ele se casou com Sua? Você consegue chutar? Eu vou falar se não ficar salvo. Ele tinha 13 anos. Não? 13 anos de idade. É um menino, né? 13 anos de idade. Você vê que a história ela se inverte. É por isso que eu tenho falado para vocês algumas vezes que a Bíblia, as histórias delas não são o quê? Não são cronológicas. Porque quando Judá participou da venda de José, que é o capítulo anterior, quantos anos José tinha? 17 anos. Quem era mais velho, Judá ou José? Judá. Ele era mais velho que José. Então, se ele tinha 13 anos, o capítulo 38, tá 39,
38, né? 38. Está antes do 37. E José já tinha sido vendido. Como é que Judá tinha 13 anos se ele é mais velho aqui? Eu estou explicando para vocês. Essa história vai explicar. A Bíblia não é cronológica. Nunca pense assim. Eu estou lendo a história e você fala assim, irmão, pera um pouquinho. Aqueles que são mais atenciosos, que pegam no detalhe, fazem assim, tem alguma coisa errada aqui. Se José era mais novo que Judá, como é que Judá participou da venda se ele casou e ele tinha mais ou menos 13 anos? Não está errado. Nós vamos ver isso na Bíblia várias vezes. E toda vez que isso acontecer, eu vou chamar a atenção de vocês. A Bíblia não é cronológica. Ela aponta um fato para explicar outro. Então, nessa época aqui, Judá tinha 13 anos de idade. Então, quando Judá participou com os irmãos na região de Siquém para vender José, qual a idade dele? Ele tinha uns 20 anos, não é? Novo, não é? Então, Judá tinha mais ou menos 20 anos, ele já era pai. Ele fazia aquilo com o irmão dele, ele tinha um sentimento de pai também, ele sabia o que estava fazendo. Aquela covardia com ele. Então fala que ele era perverso. O liverato era assim naquela época. O primogênito se casava. Então eu sou primogênito e me casei. Se por acaso eu morri e a minha esposa não teve o quê? Filhos. A obrigação de continuar a descendência do primogênito era de quem? Do irmão seguinte. Vamos ler? Aqui, Aí fala assim, Deus matou esse cara. Então veio o 8, olha assim, Então disse quem? Judá. Para quem? Para Onã. Onã era o segundo filho. E o segundo filho tinha a obrigação de perpetuar a família de quem? Do irmão mais velho, que era o quê? Primogênito. Agora, olha o que aconteceu. Então, disse Judá. Gente, essa história é muito interessante, vocês entenderem. A gente começa a ver a história da forma que a gente nunca viu. Então, disse Judá ou não: possui a mulher do teu irmão. Cumpre o quê? O liverato. E suscita descendência a quem? Do teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por quem? Não seria tido por teu. E todas as vezes que tinha relação sexual com a mulher do irmão, ele deixava o quê? O sêmen cair na terra para não dar descendência para quem? Do seu irmão. Por que ele fazia isso? O nome dele era o quê? O que é onanismo? O que é onanismo? Masturbação. Masturbação. Onanismo é o quê? Olha no celular de vocês aí, quem tem aí não, quero que vocês respondam. Não vou falar mais uma palavra. O que é onanismo? Vamos lá. As pessoas falam a vida inteira e não, vamos identificar de onde nasceu essa palavra, onanismo. Onde é que tem? Ninguém tem internet aí. Está tudo bloqueado? Mesmo com masturbação. Mesmo com masturbação. Mesmo. Correto? O que é masturbação? Onanismo, substantivo masculino, interrupção do coito antes da ejaculação. Não é a própria ejaculação, né? Cortar ela. Não, mas aí fala que ele jogava no chão o sêmen. Continua, tem mais. Né? Aí fala que o sêmen caía onde? Na terra, né? Então, hoje, essa palavra onanismo, que é você ou interromper o coito, interromper na hora da relação sexual, ou você, o homem, retirar o pênis para não ter o gozo dentro da mulher, isso é o que? Onanismo. E é uma palavra que vem de quem? Está vendo como é que foi hoje? Onã é o pai do quê? Pai de ninguém. Da esculhambação. Pai de ninguém. Pai de ninguém, né? Não, ele é o pai da palavra, né? Onã é o pai da palavra onanismo, ou seja, do coito interrompido, do coito onde você joga
A pessoa, tem muita gente que a mulher não pode tomar remédio, o anticoncepcional. Então eles fazem essa tabela, né? do homem de ejaculação fora da mulher. Tudo isso aqui, ó. Está vendo que o nosso estudo também é cultura? Está vendo aí? Científico, hein? O onanismo vem assim. Olha não, como é que é antiga essa história lá. Então, além do liverato, falava o seguinte: o segundo filho, o seguinte, ele tinha que ter relação sexual com a viúva para quê? Perpetuar a geração de quem? Dele? Do irmão dele. Só tinha um problema. Onan era muito esperto. O que Onan estava fazendo? Se essa mulher ficar grávida, o filho dela vai herdar o quê? Vai herdar o quê? A herança do primogênito. Então o que ele queria? Se ele morreu e ele não tinha filho com Tamar, Tamar não tinha filho, para quem veio a herança do Judá? Para ele. Perceberam a malandragem de Onan? Então Onan não queria ter filho com Tamar, para ele ser o quê? O herdeiro de toda a herança que deveria ir para quem? Para ele. Então não era assim, ele jogou fora, não tem motivo. Quando a gente entende a lei do liverato e da herança, você entende o erro. Só que Deus aprovava isso? De forma nenhuma. A lei do liverato era para ser o quê? Cumprida. Ele tinha que ter filho com essa mulher para que o filho dela honrasse quem? Ele. Eu pergunto para vocês, ele merecia ser lembrado? Por que ele morreu? Porque era mal. Aí é que entra o que? A tal misericórdia de Deus. Mesmo Deus tendo matado o erro, Deus ainda respeita o quê? As leis e ama, inclusive, o pecador. Eu pergunto para vocês, se Deus ainda estivesse matando pessoas más, Tinha pouco. como é que estaria Brasília? Vamos morrer não. Como é que estaria Brasília? Tinha pouco. Como é que estaria o Guará? Como é que estaria essa classe? Agora eu peguei pesado, hein? Aí a nossa classe. Porque tá cheio. Então vamos lá. Então, ele sabendo da herança, a malandragem dele qual era? Ele queria herdar a herança. Então ele estava um pouco se lixando para ele liberar. Ele queria o quê? O que nós sempre queremos, né? O ser humano sempre quer. Bens, dinheiro. Interessa o meio, quer atingir o fim. Então o que ele fez? Ele, toda vez que se relacionava sexualmente com Tamar, ele não finalizava a questão conjugal para ela. Justamente por interesse pessoal, orgulho, egoísmo dele. E vamos ver como é que Deus olhou isso? Olha só o que Deus. Aí entra Deus de novo, né? 10. Isso, porém, que fazia era o quê? Mal perante o Senhor, pelo que também Deus matou. Então, mais um, o quê? Morto. Ok? Não quer cumprir a lei do liverato? Morreu. Não vai herdar nada. Vai herdar 7 palmos de terra na cara. Morreu. E vamos ver o que aconteceu depois? Olha só que coisa interessante. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Aí ele foi lá, quando viu que 2 filhos dele tinham morrido, aí ele ficou o quê? Começou a ficar preocupado. E olha o que ele falou. Disse então Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa onde? Do teu pai. Então sai daqui e volta para casa dos seus pais. Até que quem? Esse aqui que era mais jovem, né? Meu filho, venha a ser homem. Ou seja, qual é a idade que ele começava quando ele ia casar? Quando ele tivesse 12, 13 anos, ele já podia ser o quê? Entregue para o casamento. E aí continua a história. Venha ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos.
Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de quem? Assim Tamar se foi, passando a morar onde? Na casa dos pais, né? Então, aqui morreu os dois. Por que qual era o medo de Judá quando ele mandaram embora para os pais? Era que quem morresse. Ele falou? Para que não morra também este como seus irmãos. Judá sabia o motivo pelos que estavam morrendo? Não sabia. Ele disse aqui, para que também não morra esse como morreram seus irmãos. E vamos para o 12, olha só o que aconteceu com o 12. No correr do tempo, morreu quem? Morreu quem? A filha de... Morreu o quê? Mulher de quem? Aí Judá ficou o quê? Viúvo. Até para vocês entenderem o que vai acontecer daqui a pouco. Porque senão você fala assim, pô, mas aqui é um safado. E ele então... Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina. Ele e seu amigo quê? Esse ainda está lá no começo, correto? É o amigo dele. Ele estava na casa de Adulamita quando ele conheceu o sul e casou com ela, correto? E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então, olha, gente, o que acontece agora. Olha que interessante. Então, o que aconteceu? Tamar, olha aqui, Tamar, essa mulher aqui, que era nora dele, casou com os 2 filhos. O que ela fez aí? Ela tirou sua roupa de viuvez. Então, ela se despiu das vestes de quê? Da viuvez. E cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tina, pois via que Selá já era jovem e ele não lhe fora dado como mulher. Ok? Vendo ajudar, aí eu pergunto, ela se disfarçou de quê? De prostituta. Olha só o caminho que esse troço está lhe dando. Olha onde é que a Bíblia está. Você está vendo que a Bíblia não esconde a verdade. Gente, pecado na Bíblia é chamado pelo quê? Pelo nome. Então, essa mulher era uma mulher sem vergonha ou uma mulher honesta? Ela era honestíssima. Honestíssima. Vou fazer questão de botar honestíssima. Não é nem honesta. Honestíssima. Ela era honestíssima. A lei do liverato estava ou não em vigor? Só que esse filho aqui, já tinha a idade para que Judá entregasse Tamar para ele. Para continuar o quê? A família. Só que Judá, o que ele fez? Estava o quê? Tremendo de medo de quê? Do terceiro filho morrer. Quem no caso era ele que ia ficar sem, né? O tempo foi passando, olha quem chegou aqui. Mais um filho chegou. Nossa, chegou. Rosa. Deixa uma cadeira, senta aqui, Se você quiser ficar aqui, né? Senta aqui. Menina bonita, toda enfeitadinha, olha só. Judá, fazendo vistas grossas para além do liverato, o que ele fez? O filho dele foi crescendo e ele ficou calado. Ele fez de conta que esqueceu. Esqueci. Não. Aí falaram para Tamar: o seu sogro está subindo e vem tosquear as ovelhas, perto daqui. Como ela via que ele estava se fazendo de besta, o que ela fez? Gente, olha a iniciativa que ela tomou. Ela se disfarçou de quê? Tem cabimento aí nisso? Se disfarçar de prostituta. Mas por que ela se disfarçou de prostituta? Se a gente não conhece a história daquele tempo, a gente fala assim: bom, essa mulher tomou uma decisão que tem. Eu vou explicar por que ela se transformou, disfarçando de prostituta.
Hoje em dia a gente fala Nessa região aqui, você tinha templo de adoração. Templos de adoração a Deus e aos deuses o quê? Dos cananeus. Dentro dos templos dos cananeus existiam as prostitutas profissionais. Ou cultuais também. Prostituta pública. Interessante que as prostitutas dos templos, ou as profissionais, existia uma certa anuência da sociedade em relação a essas prostitutas públicas e profissionais. Se a mulher fosse adúltera, prostituta particular, ela é apedrejada. Pensa bem, as prostitutas públicas ou cultuais eram aceitas pela sociedade. As prostitutas particulares eram condenadas. Tem cabimento aos dois? Dá para compreender? Temos classificação de prostituta. Acabou, né? Mas é a mesma relação de hoje, Ricardo. Hoje, por exemplo, tolera-se você, por exemplo, a double 3 noite à noite, por exemplo. Eu estou com esse assunto. Tolera-se, é tolerável do ponto de vista social, né? Mas se você pegar um ambiente mais restrito, um ambiente religioso, por exemplo, isso é abominável. Então, quer dizer, para mim é a mesma analogia, mudou nada. Você vê que o ser humano é a mesma coisa sempre. Então, nesse caso aqui, o que era aceitável era a prostituta cultural, a pública, não tem problema. A particular não vai fazer isso. Então, Tamar, vendo que o sogro não cumpria a lei do quê? A lei do liverato, o que ela fez? Sabendo que ele estava por perto, ela se disfarça de quê? De prostituta. Ele já era o quê? Então, ela tomou para si a possibilidade de cumprir o que? A lei do liverato. Ela pensou na cabeça dela. Já que ele não me entrega o filho, eu vou fazer sexo com quem? Com ele mesmo. Ou então a possibilidade do próprio mudar e entregar o celular para ela. Ah, meu filho aqui é uma prostituta, sei lá. Não. Quando ela foi para lá, ele estava lá, o filho não estava. Ela falou assim, eu vou pegar o velhão mesmo. Já que eu não entrego o menino, eu pego ele. Era prostituta cultural. Eu vou cumprir a lei do liverato. Ela tomou para ela isso. A justiça era ela que estava fazendo. Quem tinha que fazer justiça? Judá. Mas como ele não fazia, quem tomou para si a justiça? Olha, a mulher. Então olha só o que aconteceu. Vê ela aqui, ó. Ela então ficou na estrada, né? Aí o 15. Vendo ajudar, teve-a por quê? Teve por meretriz ou prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então, em determinada estrada, em determinado lugar, dava 3 norte, setor comercial sul de noite, era o lugar de achar quem? As prostitutas. Naquela estrada era o lugar de achar quem? As prostitutas. Ela, sabendo disso, ela foi para esse caminho. E lá teve-se por meretriz. Porque cobriu. Então, o 16, se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, venha, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era o quê? A nora. Judá estava traindo alguém? Não. Eles eram o quê? Então, naquele tempo também se admitia isso. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Ele estava sem grana ali. Naquele tempo, pagava isso. Galinha. Às vezes, se fosse hoje em dia, hoje assim. Já se fosse assim ainda, hein? Vai ali, tá no 3 com um porco na mão. Chegar a dar o porco para a moça, né? E perguntou ela. Ela estava dando um pagamento. Mas olha como é que ela era esperta. Ela estava cumprindo. Aí ela falou, dar-me-ás penhor, até que o mandes, respondeu ele. Que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que segura. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. E ela teve o quê? E ela ficou grávida. E aí, presta atenção. O que foi que ela deu? Aí, vamos lá. O que foi que ela deu para ele? O que foi que ela pediu para ele? Leia aí para mim.
O selo, o cajado, o cordão e o cajado. e o cajado. Isso tudo identificava quem? Ele. O selo, deixa eu mostrar para vocês. O selo, antigamente, todo patriarca, todo dono de fazenda, todo homem rico, ou pai de família, ele tinha um selo, ele tinha uma marca. Essa marca, Identidade. ela era uma identidade, exatamente. Ela era forjada numa pedrinha. E essa pedra tinha o selo da família. Essa pedra era colocada num anel, que ele carimbava, ele pegava assim, deixa assim, ó, pegava aquele anel, ele botava ou numa tinta ou numa cera. Então, por exemplo, queria selar uma carta, fechava a carta assim, ó, pegava a carta, fechava ela assim, botava a cera quente e selava com a marca, aquilo é a marca. Ou muitas vezes numa tinta, botava a marca. Ele andava com aquilo ou num anel ou pendurado numa corrente. Esse era o selo. Identificava quem? A pessoa. Então, por exemplo, eu não tinha o selo do Max. O Max não tinha o meu selo. Entendeu? Eu não tinha o selo do Altair. O Altair tinha o selo dele diferente do meu. Então, quando ela pediu o selo de Judá, o que ela estava fazendo? O DNA dele. Identifiquei o cara O que DNA. fez sexo comigo. O DNA. O meliante. Entendeu? O DNA dele comigo. Né? Aqui, o cordão dele. Também a mesma coisa. Naquele tempo antigo, eles tinham cordões que penduravam vários babilaques, essas coisas que identificavam também a família. Então, isso é muito perto. E o cajado, que todo bom pastor tinha o seu cajado. E a história diz que geralmente eles gostavam de pegar o cajado e botar sempre uma identificação de cor, de desenho no cajado. Então, o que ela fez? Como ele não estava lá com o cabrito, ela falou assim, me dá alguma coisa como garantia. O que você quer? Eu quero o seu cajado. Ele deu importância para isso? Nenhuma. Veja como ele foi o quê? Ele foi tolo ao entregar tudo isso. Ele entregou para uma prostituta que ele não conhecia. Ela estava com a cara coberta, o rosto coberto. Aí ele pega e entrega tudo isso para ela. O que ela fez? Estou garantida. Porque o que parava sobre ela? Ela era uma prostituta pública ou não? Não era. Não. Então, se ela, aqui fala que ela engravidou, ela sabia que se ela não tivesse como provar, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. E olha, vamos continuar lendo para você entender. E ela concebeu, olha o 19. Levantou-se ela e se foi. Tirou o véu sobre si, tomou suas vendas da viuvez, quer dizer, tirou o dela de novo, e foi embora para casa dela. E viu Judá o cabrito, por meio do lamento amigo dele, o Ira, para reaver o quê? O selo, o cordão e o cajado que ele deu para a mulher. Né? Porém, Ira, o amigo dele, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta o quê? Cultual, ou seja, era a prostituta que podia o quê? Fazer o quê? Ter sexo com qualquer um que quisesse. Que se achara junto ao caminho de Naim, responderam, aqui não esteve prostituta nenhuma. Tendo voltado a Judá, que é o amigo dele, disse, não encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá, que ela guarde então para si, para que não nos tornemos o quê? Em opróbrio. Ele também não queria dizer para todo mundo que ele tinha feito o quê? Sexo com prostituta. Mandei-lhe com efeito o cabrito todavia não achaste. Então ele falou, paguei minha dívida, não fala para ninguém ficar calado, deixa ela ficar com isso. Aí foi o erro dele. Ele não deu importância ao que tinha importância. Passados quase 3 meses, olha só, foi dito a Judá que Tamar, sua nora, o quê? Olha, aí é o seguinte, olha como é que ele julga a mulher. O homem pode fazer o que quiser. Quem tinha adulterado primeiro? Né? Ele tinha pegado mulher, mesmo viúvo, a lei dizia, mesmo como viúvo, no estado da viuvez, ele não podia participar de festa, ele não podia ter rolo com mulher nenhuma,
Por isso que ele falou assim, ó, fica calado para não trazer o pobre para mim. Não achando isso aqui. Fica calado. Não trazer problema para mim. Porque no estado da viuvez ele também não podia ter sexo com ela, não. Tamar estava em que estado? Estado de viuvez. Quem morreu primeiro? Eu, não ou sua? Os filhos dele. Ela estava viúva, ele também estava. Ele também não podia, não. Pelas leis daquele tempo. Por isso que quando o amigo dele não achou isso aqui, falou ficar calado para não trazer o pobre para quem? Mas quando falaram que era ela que tinha adulterado, olha o que ele fez. A Bíblia já fala, adulterado. Então onde eu estou aí, me ajuda? 24. Passado por 3 meses foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Com 3 meses já dá para identificar uma mulher grávida? Já tem uma barriguinha? Muito assim, né? Já descobriram, né? Aí falaram, grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para o que? Ser o quê? Deixado. A Bíblia fala o quê? A minha queimada. Queimada. O primeiro julgamento dele foi para o quê? Matar. Vamos matá-la. Ou seja, tchau aqui. Vamos matá-la. Estamos acabando aqui, ó. Junto ali. Em tirando-a, mandou ela dizer ao sogro. Aí pegaram ela e levaram. Levaram? Levaram ela. Só que na hora que levaram ela para matar, ela falou assim: espera um pouquinho. Diga ao meu sogro que está mandando me matar o seguinte: do homem de quem são essas coisas, eu concebi. Ou seja, ela pegou o quê? Ela pegou o selo, pegou o cordão e pegou o cajado, entregou para as pessoas, para os homens que iam matar, e falou assim, ó, leva para ajudar e fala o seguinte: do homem que eu estou grávida, são esses objetos aqui. Gente, aí vem o tato no meio da cara. Não tem, porque isso aqui identificou quem? Era o DNA na testa, né? É o tal do, se fosse hoje, nós íamos dizer assim, é o batom na cueca. É a prova irrefutável. Leva o médico com batom. É o batom na cueca, acabou. E olha o que aconteceu aqui, ó. Mandou entregar para ele. E mais, e disse mais: reconhece quem é este selo, de quem é este cordão e este cajado. Reconheceu quem? Reconheceu Judá e disse. Agora lê para mim alguém. O que foi que ele disse? Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Então, quando eu escrevi aqui honestíssima, quem foi que reconheceu isso? Judá. Quando ele viu, ele falou: gente, aquela prostituta no caminho era ela fazendo o quê? Justiça. Já que eu não fiz, entregando meu filho. Ela foi muito mais justa que eu. Olha só. E aí vem aqui para terminar, ó. E nunca mais, o 27. Vamos terminar, vamos ler tudo agora e encerrar. E eu quero fazer uma observação no final. E aconteceu o quê? Estando ela para dar à luz, havia quem? Gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, pôs a mão para fora e a parteira, tomando, lhe atou um fio vermelho e disse: esse é o primeiro. Mas recolhendo ela a mão, saiu o outro e disse: como romper de saída, eles chamaram o quê? Pérez. Então vou escrever, estamos aqui, ó. Pérez. Prestem atenção, gente. E a gente vai fechar essa parada aqui. E o outro chamou o quê? Zera. Esse Pérez, esse é filho de quem? De Judá com Tamar. Acabamos o 38? Agora vamos abrir o livro para encerrar. Pra vocês verem como Deus usa, como Deus age na vida do ser humano. Abram o primeiro capítulo de Mateus. Vamos terminar isso aqui. Mateus capítulo 1, rapidinho, para a gente encerrar, para parar aqui. Em nome de Jesus, vamos terminar aqui agora. Eu vou dar uma informação para vocês, vocês vão ficar de cara, queixo caído. Queixo caído. Vamos lá, Mateus 1, todo mundo? Mateus capítulo 1. Acharam aí todo mundo? Vamos esperar todo mundo achar. E vamos ver o que Deus faz com a vida humana, como Ele é lindo, Deus é maravilhoso, como Ele age de forma linda e maravilhosa. Eu vou ler aqui, ó. Genealogia de quem? De Jesus Cristo. E fala assim, ó.
livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a quem? Esse Judá aqui, ó, não é filho de Jacó, das 12 tribos? Judá gerou de quem? Está escrito aí, de quem? Tamar. Não está escrito aí? E Tamar gerou quem? A Pérez e quem? Zera. Pérez gerou quem? Esrom, que gerou Arão, que gerou Nadab, e por aí vai. Ou seja, prestem atenção. A Bíblia fala que dessa confusão aqui, ó, quem nasceu? Jesus. Olha que coisa linda. Dos 13 filhos de Abraão, de Jacó, 13 filhos. Vamos ver a história de José daqui para frente. História linda, maravilhosa. Podia ser José, justo e tal. Mas Deus escolheu Judá para ser o ancestral direto de quem? Jesus. E o filho que foi gerado não foi Selá, que era o que deveria ser o filho certinho. Não. Foi Pérez, que nasceu o quê? De uma relação que possivelmente nem de você o quê? Aprovaríamos. Mas cumprindo a lei do liverato, ela foi tão justa, essa mulher, olá! Ela foi tão justa fazendo a lei que Deus a escolheu para estar onde? Para estar onde? Registrado o nome dela, Tamar, na genealogia de Jesus. Isso não é lindo? Nós pegamos essa história aqui e jogamos essa história lá na frente, identificando ela como a ancestral de Jesus. Então foi Pérez. Viu que coisa linda? Eu pergunto, finalizando, Deus faz acepção de pessoas? O seu pecado tira você do radar de Deus? Nunca. Então, por mais pecador, por mais que não faz pecado, por mais que aconteça com a gente, Deus está sempre nos perdoando e sempre nos resgatando e nos restaurando. Essa história aqui está linda. Na próxima semana a gente volta para a história de José.